Igreja, eu acho que é a nossa maior escola, né? Eu, na real, desde muito pequenininho, eu ia pra igreja e, assim, eu sempre queria sentar isso quando eu era criança. Eu queria sentar atrás da mesa de som. Então, eu queria pedir a minha mãe pra sentar ali. Eu tinha um papelzinho que eu ficava desenhando. Eu desenhava as caixas. E naquela época, nos 90, né? As igrejas tinham aquela geladeira, né? Aquelas caixas... os caras copiavam os projetos. As famosas caixas facão, né? Facão. E aí, nisso, eu fui criando um interesse desde sempre. Eu, pequenininho, eu gostava de fuçar ali nos 3 em 1 de casa. E liga uma coisa, liga outra. Aí eu tenho um primo, que ele sempre teve, assim, um estúdio, né? Um home studio de áudio. E ele morou um tempo lá em casa. E ele fazia alguns eventos também. Ele tinha lá 2 caixinhas, ele levava pros eventos. E eu ajudava ele a montar e desmontar esse equipamento. Isso eu com, sei lá, 7 anos de idade, 8 anos, eu já me interessava e ajudava ali. Puxar o cabo, né? Fazer uma coisa simples, mas fazia. E eu acho que aí também foi o mosquitinho foi picando, né? E foi essa trajetória. E assim, um negócio muito legal. A gente tava conversando antes, né? Você comentou que você uma vez estava numa igreja ali em Reforma que você tinha que montar e desmontar o som toda vez, né? Eu, quando era criança, assim, eu não tinha que fazer isso porque eu era criança, né? Mas eu via e eu achava aquilo muito legal. Eu era numa igreja, que a igreja estava em reforma, em construção. Enquanto a igreja estava em construção, foi montado um barracão sem parede pra ser os cultos. Então não tinha parede. Quando dava chuva de vento, todo mundo se molhava lá dentro. Foi ali. E aí, como as caixas eram muito grandes, né? Naquelas geladeiras, depois do culto, o pessoal desmontava toda... Tinha um rack de madeira ali com a mesa de som, as potências, né? Os periféricos, enfim. Tiravam aquilo ali. E aí, nas caixas, como era muito pesado pra tirar as caixas, eles tiravam o alto-falante, cara. Cara, era surreal. E era assim, deixava só 4 parafusinhos ali, ele tirava. E eu tenho isso muito nítido, assim, ele abrindo a caixa de som depois do culto, terminava, tipo, tirava o alto-falante, não tinha tela nem nada. Eram umas caixas bem antigas, bem simples, né? Provavelmente era um alto-falante de 15, assim, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro dele tirando, emendando o fio ali antes de começar o culto. Nem passava fita isolante nem nada, porque já ia ter que tirar depois. E isso daí, tipo, eu observava muito essas coisas, né? Tipo, eu ia numa igreja diferente, eu via as caixas de som ali e eu sabia, tipo, na época a gente não tinha muita opção no Brasil, mas sabia, aquela igreja ali tem uma ciclotron, aquela igreja tem uma Stanner, né? E foi assim.